Queridos, vamos pegar nossas Bíblias e eu quero convidar a todos a abrirem comigo em 3 textos iniciais. Queremos começar hoje a falar acerca de Cristo Jesus enquanto o caminho. Queremos apresentar o aspecto judicial da obra de redenção de Cristo, né? Quero que os irmãos abram inicialmente a Escritura no Evangelho de João, capítulo 14. Os irmãos também podem abrir a Escritura no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. E também podem abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Queridos, vamos ler um por um, né? Vamos ler primeiramente João, capítulo 14, a partir do versículo 1. O contexto aqui é um contexto em que os discípulos de Cristo estavam muito entristecidos, angustiados. Isso em razão do momento em que Cristo manifesta, mediante o seu falar, e até mesmo no seu semblante, o momento que ele iria sofrer a morte na cruz do Calvário. Porque a expectativa dos discípulos de Cristo era que ele fosse o Messias, e a visão, portanto, que eles tinham do Messias, de acordo com a leitura que eles faziam do Antigo Testamento, é que o Messias haveria de vir para libertar o seu povo Israel das mãos dos inimigos. Quando nós lemos o Antigo Testamento, se vocês lerem com atenção, sobretudo a partir ali de Abraão, há uma promessa de que Israel habitaria uma terra, né? Deus daria uma terra para aquele povo e que eles seriam uma nação eleita, uma nação separada, uma nação santa, uma nação exclusiva, inclusive, né? Uma nação exclusiva de Deus em detrimento a todas as demais nações. Daí você vai perceber que toda a história do povo de Israel é uma história em que Israel se coloca em relação às demais nações como sendo uma nação preferida de Deus em detrimento às outras nações. O que consiste num grande equívoco, porque, na verdade, Deus escolheu, sim, Abraão, Isaac, Jacó, para desses patriarcas constituir uma nação, mas essa nação era para ser uma nação de sacerdotes. O que implica ser uma nação de sacerdotes? Que seria uma nação para servir aos homens, às demais nações, para conduzir os demais homens a Deus. O papel do sacerdote não é este, de conduzir os homens a Deus? Quando nós lemos lá a história dos sacerdotes, quando Deus separa ali os filhos de Arão para serem os sacerdotes, eles não representavam o povo de Israel em relação a Deus? Então, se a nação de Israel seria uma nação de sacerdotes, implicava que eles foram uma nação escolhida para conduzir o restante das nações a Deus. Isso é tão verdade que a própria Escritura diz, né? Deus falando para Abraão: em ti serão abençoadas quantas famílias? De onde? Todas as famílias da terra. Em outras palavras, Israel seria ou deveria exercer um papel para ser uma bênção para as demais nações. Mas eles não compreenderam a sua própria história, se orgulharam, tanto é que eles traziam na carne o sinal da circuncisão, que fez com que eles tinham aquilo como um grande orgulho. Ou seja, se eles tinham a marca na carne da circuncisão, então eles tinham como se fosse a garantia. Se não tivesse a marca, no caso dos gentios, que não tinham a circuncisão, então estavam fora das promessas de Deus. De maneira então que os judeus, com o tempo, e ao longo da sua história, das suas lutas, das suas batalhas, né? Israel viveu toda a sua história com muitas batalhas contra as nações, contra os inimigos, a começar ali pelo Egito, depois por toda a terra de Canaã, depois a Síria, Babilônia. Ou
seja, toda a história era uma história de batalha. Então, os judeus tinham uma expectativa e uma esperança messiânica. O Messias virá para nos salvar dos nossos inimigos. Eles não compreendiam bem como compreendem os cristãos, que o Messias veio para nos salvar dos nossos pecados. Eles não tinham uma esperança exatamente orgânica do problema da queda, de que era necessário que viesse o Salvador para nos libertar dos inimigos, mas dos inimigos da alma, da carne, né? Que é o mal, que é o pecado, as trevas. Não, eles entendiam uma teocracia, literalmente falando, um reino, mesmo terreno, cujo rei tivesse todo o poder para executar juízo contra as nações inimigas. Tanto é que não foi por uma nem duas vezes, vocês podem observar nos evangelhos, que os judeus tentam, até os próprios discípulos, eles tentam promover a ascensão de Cristo ao trono de Davi, para o cumprimento. Todavia, chega num dado momento, depois de 3 anos e meio de ministério, depois que Cristo manifesta o poder sobre as águas, o mar, sobre os ventos, sobre demônios, sobre enfermidades. Então, ele ressuscita Lázaro, né? Sobretudo, que a ressurreição de Lázaro foi um dos maiores milagres de Cristo, porque já estava há 4 dias, não somente morto, mas sepultado, cheirando mal. Então, foi o ápice do ministério de Cristo. E isso é tão verdade que os próprios gregos, ou alguns gregos, foram buscar a Cristo, querendo saber quem é este homem, porque é alguém extraordinário. Os gregos, no capítulo 12 de João, eles procuram por Jesus, porque Jesus chegou no auge da manifestação da sua divindade, embora dentro do tabernáculo humano, aos homens. Então, quando os discípulos estão naquela expectativa, agora o reino vai chegar, Jesus começa a se entristecer em sua alma. Se juntarmos o texto de Lucas capítulo 9 com João capítulo 14, o que nós vamos observar? Jesus ele começa a caminhar em direção a Jerusalém. E diz o texto de Lucas capítulo 9, salvo engano, versículo 57, ou é 51, está naquela região, os irmãos podem conferir. Diz que o Senhor Jesus demonstrou a intrépida resolução no seu rosto de ir para Jerusalém. Mas qual o sentido dessa informação? Ele está determinado a ir para Jerusalém. É porque ele sabia que ele ia, e ao chegar lá, ele seria preso. E seria em seguida crucificado. Ele sabia da obra que ele veio realizar. Jesus não estava e nunca esteve em nenhum momento enganado quanto àquilo que ele veio realizar aqui na terra. Eram os discípulos, os hebreus, os judeus, que não tinham uma compreensão correta acerca do papel do Messias, sobretudo o papel da salvação em relação ao pecado. Mas Cristo sabia. Então Cristo, ele, quando decide para Jerusalém, ele agora entra num processo de uma concentração profunda e de profunda introspecção e de profunda comunhão com o Pai, porque ele sabe tudo o que lhe espera. Ele diz, o Filho do Homem será preso, será humilhado, e ele vai ser insultado, cuspido, e ele será morto. Mas ao 3º dia ele vai ressuscitar. Então, estava lá agora Jesus Cristo no cenáculo com seus discípulos, e aí ele começa a se entristecer. Como homem, é o homem Jesus que está ali, na qualidade de homem, 100% homem, como diz o apóstolo que escreveu aos Hebreus, participante de carne e sangue, a nossa semelhança, como todos nós. Ele começa a entristecer o semblante, ele declara, a minha alma está profundamente triste, até a hora da morte. E ele então, e os discípulos começam a perceber que Jesus está um pouco diferente. E aí eles começam a se questionar entre si. Uai, o que está acontecendo? Cadê o Messias que vai dominar? E agora ele está com essa história, minha alma está profundamente triste até a hora da morte, e o Senhor vai morrer? É tão verdade que os discípulos não entendiam,
mesmo às vezes que Cristo disse diretamente ou expressamente que ele iria morrer, o Filho do Homem veio para morrer, ele será entregue na mão dos malfeitores, ele disse várias vezes, mas os discípulos não podiam compreender. Eu não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, mas tem coisas que, embora tão claras e tão expressas, não entram no nosso entendimento em um dado momento da experiência humana. Claras, coisas lógicas, óbvias. Ora, Cristo disse em Mateus capítulo 16, é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém, seja preso e seja morto. Tem palavra mais clara do que essa? Vocês entendem quando eu digo essas palavras? Se eu dissesse para vocês aqui, é necessário que o Alexandre seja preso e seja morto, vocês entendem o que eu estou dizendo? Sem usar nenhuma metáfora, sem usar nenhuma linguagem profética, nada, claramente. Mas os discípulos, quando viram que a coisa ia acontecer, ou seja, que ele de fato iria morrer, os discípulos começam a entrar em angústia, né? Ficar angustiados. Não é sem razão que Cristo disse, não se turbe o vosso coração. Vocês estão com o coração angustiados. E por que eles estavam com o coração angustiados? Pelo simples fato de eles estarem num momento de muita dúvida e de muita incerteza, sobretudo quem era de fato aquele a quem eles estavam seguindo. Será que esse é o Messias mesmo? A questão da dúvida não é uma questão de fraqueza, é uma questão humana. Infelizmente, as pessoas, para se parecerem fortes, elas preferem nunca assumir que têm dúvidas. Elas querem ter sempre certeza plena de tudo. No dia que assumir que teve alguma dúvida, pode sinalizar fraqueza. Mas lembram de João Batista, a quem o próprio Cristo deu testemunho dizendo que de todos os profetas, de todos nascidos de mulher, ele foi o maior? Lembra que ele próprio mandou perguntar, porque ele estava preso, ele mandou perguntar, mandou um discípulo seu, João Batista mandou um de seus discípulos perguntar a Jesus, olha, João Batista está perguntando se tu és mesmo o Cristo ou se havemos de esperar outro. Não tem esse negócio? Então, esse processo da revelação divina passa pelas nossas faculdades humanas, pelas nossas interpretações, pelos nossos medos, nossas ansiedades. Jesus disse claramente, é necessário que o Filho do Homem padeça. Mas agora os discípulos, ao verem, ao invés de se alegrarem, dizendo assim, olha, está se cumprindo a palavra dele, porque ele disse, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei, ao invés de se alegrarem, não, eles ficam perturbados. Se nós lermos Lucas 24, 44 e 45, vamos observar que somente depois da ressurreição de Cristo, é que Jesus, conversando com os discípulos, agora já havia passado a morte, já estava ressurreto, é que Jesus fala assim, vocês se lembram que eu havia dito que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito, tudo o que de mim, sobre mim, está escrito na lei, nos profetas e nos salmos? Versículo 44 de Lucas 24. No 45 diz, então lhes abriu o entendimento para compreenderem o quê? As Escrituras. O que significa isso? O que significa? Fala o óbvio. Que eles não compreendiam as Escrituras. Mas como que os hebreus não compreendiam as Escrituras? Como é que os hebreus não compreendiam a lei, os salmos e os profetas? Se toda a vida de um hebreu, de um judeu, desde o nascimento até a morte, passando por todos os âmbitos de sua existência, seja econômica, seja religiosa, fosse social, civil, não importasse o que fosse a área da vida de um hebreu, passava pela lei, pelos profetas e pelos salmos. Diferentemente de nós. Nós temos uma vida econômica que não tem nada a ver com a Escritura. Concordam? Nós estamos vivendo um problema, por exemplo, agora político no país. Estamos no ano de eleição, inclusive, um ano muito complicado. Nós vamos eleger os nossos representantes. Mas não tem nenhuma relação direta com a Escritura, tem? Quando você vai para a escola, lá você estuda
língua portuguesa, estuda língua inglesa, estuda história, geografia, ciências, estuda biologia, química, física, mas não estuda a Bíblia. A vida de um hebreu, desde o nascimento, toda a sua existência, até o dia que até o feriado para descansar, era definido pela Escritura. Era uma nação toda nas bases da Escritura, que cresceu não somente tendo Moisés, mas tendo os profetas, e não somente os profetas, mas eles tinham agora os escribas, que eram os que escreviam essas leis e explicavam as leis de Moisés. Havia os anciãos, havia os sacerdotes. Então, diariamente eles estavam envolvidos com a Escritura, mas agora, de repente, é dito que somente depois da morte de Cristo é que lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, o que implica que a leitura que eles tinham da lei, dos salmos e profetas, era uma leitura que passava pela sua cognição humana, pela sua história, pelas suas esperanças em questões nacionais. E agora, se o Cristo vai morrer, está dizendo, aqui vamos voltar agora antes da morte, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, ou seja, uma vez que vocês creem em Deus, creiam também em mim. Aí os discípulos estão angustiados, Jesus vai explicar para eles que a morte dele, a morte que ele haveria de sofrer, a morte física na cruz do Calvário, embora não seja em si mesma uma coisa positiva, porque levar chicotada não é em si mesma uma coisa positiva, é? Ser cuspido, insultado, mas ele queria confortar o coração dos discípulos, como que dissesse, essa minha morte não é simplesmente um sofrimento banal. Vocês não devem olhar para a minha morte como sendo, coitado de Jesus, vai ser preso, vai ser cuspido, vai ser insultado. Jesus falou assim, olha, vocês têm que compreender que eu vou para o Pai, essa minha morte implica eu ir ao Pai, mas ele não já estava lá, ele não sempre foi Deus eterno? Não, mas ele se veste da humanidade, é como homem. É este homem que ele toma, do qual ele se veste, que vai agora ser levado ao Pai. Ou seja, será o primeiro homem. Vou repetir as palavras de Hebreus capítulo 2. Aquele que participou de carne e sangue, a nossa semelhança. Quando eu falo nossa semelhança, quer dizer que tinha nervos, músculos, carne, sangue, igualzinho a você. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Paulo diz em 1 Timóteo 2,5 que Cristo Jesus, homem. Então, esse homem, quando ele vai à morte, e então ele ressuscita, e ele então é assunto aos céus, isso aí é abrindo um caminho para que o homem retornasse a Deus. Jesus de Nazaré, que nasceu do ventre de Maria, portanto, eu estou falando do aspecto temporal, humano, chamado Jesus, esse fenômeno chamado Jesus, homem que regressa ao Pai. É como que ele dissesse, a morte, porque quem sofre a morte é Jesus, não é? Ou não? Pastor, mas ele não é Deus encarnado? Mas Deus morre, pessoal, vai bom por mim. Deus morre, Deus. Tem como a morte matar Deus? É uma coisa meio... Eu sei que quando fala de humanidade e divindade, coexistindo num dado momento, é uma coisa muito complexa, né? Para nós é uma coisa complexa. Mas o fato é que quem padece na cruz é ali Jesus de Nazaré. Então, mas ali era a construção de um caminho que abria-se por meio da sua carne, Hebreus capítulo 10, versículo 19, um novo e um vivo caminho por meio do qual o homem pode agora voltar-se a Deus, ele pode ser reconciliado com Deus. O que Cristo queria que os discípulos entendessem não se turbe o vosso coração. Eu vou, mas essa minha ida é para preparar lugar para vocês. É para garantir lugar.
é para garantir que você possa retornar ao Pai. Porque existe um grande problema quanto ao homem. O homem se distanciou de Deus no seu coração. O homem, ele se afastou de Deus de tal modo que o homem, no que diz respeito aos seus pecados cometidos, ele é um transgressor. E agora, há um texto de Romanos, eu pedi para vocês abrirem também, que é o capítulo 6, deem uma olhadinha. No versículo 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Para vocês entenderem o significado dessa expressão, o salário do pecado é a morte, basta ler o versículo anterior, ou mesmo o versículo 21. Naquele tempo, isso é Paulo falando antes desses cristãos aqui, para quem ele disse se converterem, nem receberem a Cristo. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é o quê? Então, quando diz que o fim das coisas pecaminosas que eles faziam é morte, o fim, o resultado, a consequência desse caminho é a morte, é o mesmo que diz no 23, o salário do pecado é a morte. A afirmação de que o salário do pecado é a morte é a mesma coisa que falar, olha, quando o homem se afasta de Deus, o resultado fatal é a morte. A morte é uma consequência inevitável. E o pior, em razão da própria justiça de Deus, o pecado, em Romanos capítulo 7, se vocês, aí mesmo, só do lado direito da sua Bíblia, observar, diz assim no capítulo 7, versículo 8, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Então olha o argumento de Paulo. O mandamento não é para a vida? Se o mandamento diz que você deve caminhar no caminho da justiça, da santidade, da verdade, não é para que você tenha vida? A ideia é essa. Mas agora o mandamento que se diz para a vida, o pecado se apropria deste mandamento para exigir a morte do pecador. Agora tem que morrer. Transgrediu, tem que morrer. O pecado tomando ocasião pelo mandamento, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. É exatamente o que nós podemos ver também aqui em 1 Coríntios. Abra sua Bíblia. No capítulo 15, é o outro texto que eu pedi para vocês abrirem. Interessante, o capítulo 15 fala sobre a ressurreição. O capítulo da Bíblia que trata sobre a ressurreição, sobretudo acerca da ressurreição de Cristo, como sendo a ressurreição que garante que todos os que creem nele serão também ressuscitados, traz uma explicação interessante sobre a morte. Capítulo 15. Vamos ler aqui a partir do versículo 54. Paulo falando no que vai acontecer no momento da ressurreição do corpo, né? E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então vocês conseguem perceber que a morte aqui, ela é uma inimiga de Deus ou não? A morte não é aliada de Deus. A morte não é instrumento de Deus. A morte não é o golpe de Deus. A morte faz parte dos inimigos de Deus. Tanto é que o capítulo 15 aí, desse mesmo livro, no versículo 23,
e 6 fala, o último inimigo, o último inimigo a ser vencido é quem? A morte. Então, falando sobre a ressurreição de Cristo, e Cristo em ressurreição, quando ele foi morto, então ele entrou na morte, ele foi tragado pela morte, só que quando ele sai em ressurreição, agora ele sai em vitória. Então diz, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, o que é o aguilhão da morte? Da morte. Aguilhão é como se fosse um ferrão, uma faca, um instrumento para matar. Qual que é o aguilhão da morte? O pecado. Portanto, por causa dos pecados dos homens, eles têm agora o salário do pecado. Não é o salário de Deus. Romanos 6, 23. Vamos atentar para o que estamos lendo. O salário do pecado é a morte. Mas e de Deus? O que dele provém? Mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna. De Deus tem a vida eterna enquanto dom. Deus não tem morte para dar para ninguém. A morte é inimiga. A morte, por fim, será vencida, tragada pela vitória. O que implica que Cristo, ele, na sua missão de se fazer homem, ele veio realizar, dentre tantas coisas que poderíamos citar, ele veio revelar o Pai, ele veio salvar o homem dos seus pecados, ele veio libertar o homem do pecado, ele veio vencer a morte enquanto inimiga do homem. Então, o que os discípulos tinham que entender, que esse processo de morte do Messias deveria gerar neles alegria, porque era um processo doloroso para o homem Jesus, sim, mas é o meio pelo qual Deus se utiliza para redimir o homem do pecado, para abrir um caminho no coração do homem, na consciência do homem, para que esse homem retorne ao Pai. De modo que quando Cristo ele foi preso e crucificado, interessante que o próprio Jesus faz algumas declarações antes da sua morte. Uma delas é quando ele estava no jardim de Getsêmani, ou melhor, ele estava saindo do tabernáculo, onde eles comeram a última Páscoa, e eles estavam indo para o Getsêmani, onde seria preso, e ao sair ele diz assim, vamos, saiamos daqui, porque aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Ou seja, embora homem, mas ele não tinha dolo, ele não tinha culpa, ele não tinha pecado. Um homem totalmente santo, justo. Como homem, nós falamos que semana passada, ele quando se defronta, porque a Bíblia diz que o menino crescia, em estatura, em sabedoria e graça, implica um crescimento normal de um ser humano, não? Se o menino crescia em estatura, em sabedoria, que é discernimento e graça, no dado momento que ele se abre para o mundo, ele começa um processo de disciplinar aquele homem, nascido de Maria, colocar aquela humanidade sob uma rigorosa disciplina para desprezar o mal e acolher o bem. Quem diz isso? Isaías capítulo 7, versículo 14 e 15. Versículo 14 diz, e eis que a virgem dará à luz um filho, e o seu nome, ou será chamado pelo nome de Emanuel. Versículo seguinte, 15. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e acolher o bem. E Hebreus capítulo 9, ou melhor, capítulo 5, versículo 9, diz que ele foi aperfeiçoado. Aquela humanidade foi colocada sob o rigor da disciplina, da obediência, do amor ao Pai. De modo que, quando ele foi preso, havia ali um homem de 33 anos de idade que nunca cometera pecado. Tendo sido tentado em
todas as coisas, não cometeu pecado algum. Aí eu pergunto, como pode esse homem morrer? Se o salário do pecado é a morte, e ele não tem pecado. Observa que não tem nada que impute a ele essa sentença de morte. É por isso que a Escritura diz que ele se fez pecado por nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Ele se fez pecado por nós. E esse texto, de 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, é o versículo-chave para você entender o aspecto judicial da morte de Cristo, da obra de redenção. Não tendo ele pecado, ele vem para ser o nosso substituto. Ele vem para tomar o nosso lugar. É como que ele fala assim, eu vou assumir a sua dívida. Eu vou pagar a sua conta. E aí ele toma o pecado de todos nós sobre si. E segundo diz o próprio João, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 2, ele se fez propiciação, não somente pelos nossos pecados, no caso de João, e daqueles para que ele está dizendo, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Vocês entendem? É isso que significa morte vicária. Vicária quer dizer uma morte no lugar de. Ele poderia simplesmente não morrer, não se fazer homem, mas foi necessário que ele se fizesse homem para ele sofrer, para ele receber o salário que cabia a você, que cabia a mim. De sorte que quando então ele passa por todo o processo de morte, ele desce ao Hades como todos os mortos deveriam descer. Basta que você leia Atos capítulo 2, como são muitos textos, é bom que vocês anotem e leiam em casa. A mensagem depois ela é sempre postada na internet, vocês podem ouvi-la tantas vezes quantas forem necessárias para vocês irem acompanhando ponto a ponto. Atos 2, quando Pedro faz aquele primeiro discurso, a partir do versículo 14 em diante, ele diz, olha, falando sobre a morte de Cristo, ele diz que Cristo desceu ao Hades. Por quê? Porque quando as pessoas morrem, elas descem ao Hades. E Jesus morreu, ele deveria descer ao Hades. Isso também o próprio Cristo também falou em Mateus capítulo 12, 40. Paulo vai tornar a repetir isso em Efésios 4, versículo 7, 8 e 9. Pedro vai falar isso na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 18, 19 e 20. Ele fala esse mesmo momento em que Cristo desce. Então ele morre. E agora, porque ele é um substituto, e ele não está pagando o seu próprio pecado, ele agora tem o poder de reaver a sua vida. O que nós chamamos de ressurreição, Jesus vai dizer em João capítulo 10, quando ele fala aquela parábola do bom pastor, né? Ele fala assim, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida pelas ovelhas, ou pelas minhas ovelhas, e eu dou para reavê-la. Então, ele agora, como ele é a própria vida, agora ele ressurge dentre os mortos. Em termos simbólicos, como a Escritura sempre nos apresenta a maioria das suas mensagens em uma linguagem antropomórfica, linguagem humana, ele quebra, ele rompe os grilhões da morte, ele rompe os ferrolhos da morte. Se pudéssemos usar aqui uma ideia de Dante, quando ele escreveu lá na Divina Comédia, na parte O Inferno, lógico, é literatura, mas para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo agora, da vitória de Cristo sobre a morte, narra a literatura profana, que teria porque é literatura, é uma criação ficcional, mas teria nos portões do Hades uma grande placa com a seguinte inscrição: deixai aqui, ou seja, aqui do lado de fora do Hades, né?
toda a vossa esperança, vós que entrais. Ou seja, ó, morreu, a morte tragou, acabou. Não há chance, não há esperança. E mesmo sendo uma ideia ficcional, de uma literatura dantesca, vamos colocar assim, de Dante, o fato é que é uma verdade. A grande questão é que aquele que entrou naquele dia, e Pedro diz que ele entrou cantando, era a própria vida que estava sendo tragada pela morte, para dela sair em ressurreição. Então, usando essa linguagem humana, voltando para o texto bíblico, ele rompe os ferrolhos da morte. É para mostrar o poder sobre a morte. E agora ele sai em ressurreição. E não somente ele sai em ressurreição, mas aí se cumpre, neste momento da sua ressurreição, quando ele sai das regiões mais baixas da terra e começa a sua ascensão. A ascensão de Cristo não começa do Monte das Oliveiras para cima. Que geralmente a gente costuma falar que Cristo ascendeu do Monte das Oliveiras, né? Dali. Mas, se vocês observarem que ele desceu, e não somente se fez homem, mas tendo se feito homem, ele morreu e desceu às regiões mais baixas da terra, Efésios 4:7, então a sua ascensão começa desde as regiões mais baixas da terra. Ou seja, é ali que começa o que Pedro vai chamar em Atos capítulo 2 de os caminhos da vida. Ó, essa ressurreição, quando ele começa saindo, e aí ele sai do Hades, agora ele entra voltando para o corpo que estava na sepultura. Esse corpo agora é totalmente absorvido pela vida. Agora aquele corpo que outrora estava sob os efeitos do pecado, como dor, velhice e tudo mais, sendo esse corpo absorvido pela vida, ocorre o que está em 1 Coríntios capítulo 15, o que é mortal, aquele corpo gerado de Maria, aquele homem, agora se torna um corpo imortal. Aquele corpo corruptível, porque ia se corrompendo, não ia? Agora se torna um corpo incorruptível. Entenda corrupção, não no contexto que nós ouvimos todo dia na televisão, sobre os políticos, tem nada a ver com essa corrupção. Corrupção quer dizer aquilo que se deteriora, aquilo que se acaba. Tudo que vai se acabando vai se corrompendo, essa é a ideia. Então o corpo que ia se acabando, envelhecendo, agora absorvido de vida, fica incorruptível. Aquilo que estava em fraqueza fica em força. Aquilo que estava em vergonha agora fica em honra, em glória. E agora cumpre-se, portanto, nessa sua ascensão, desde que ele sai do Hades, ressuscita o corpo, transforma aquele corpo, agora em um corpo incorruptível, imortal, em glória e em honra. E ele vai subindo agora aos céus, agora vai retornando, não somente o Cristo que de lá desceu, mas ele vai levando consigo o homem que foi gerado num ventre de Maria. É o primeiro homem que está subindo aos céus, e se cumpre, portanto, nessa ascensão, o Salmo de número 24, a partir do versículo 7. Ou antes mesmo do versículo 7. Porque, vamos ler, só para os irmãos terem uma ideia, o cumprimento desse texto, Salmo de número 24, os irmãos entendendo esse processo todo, os irmãos vão entender claramente o significado o aspecto judicial da redenção de Cristo. Capítulo 24 diz assim, olha que coisa interessante. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Aí começa com uma pergunta, o versículo 3, que é o segundo parágrafo do capítulo. Quem subirá ao monte do Senhor? Olhem para mim. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Não é uma boa pergunta? Quem? Outra pergunta.
Quem há de permanecer no seu santo lugar? Esta é a grande pergunta a ser respondida. Quem é essa pessoa que pode ir ao Pai, ir aos céus, voltar a Deus, retornar à sua casa, de onde um dia ele saiu por causa do pecado? Quem é este? Quem é que pode retornar? Olha a resposta aqui. Aí vocês julgam. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura dolosamente. Quem é essa pessoa? Vocês conhecem alguém? Limpo de mãos, puro de coração, que não jura dolosamente, não tem dolo em seus lábios, cujo coração é totalmente de Deus, não entrega sua alma à vaidade. Quem é essa pessoa? Existe esse homem sobre a terra? É aqui que esse é um dos textos que quando Jesus fala, as escrituras testificam de mim, elas falam de mim. Lembra daquele texto, Salmo 1, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores, e que não... Qual é a terceira coisa? Não se detém no caminho dos pecadores. Antes, do contrário disso, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ó, quem é esse homem? Nós temos que ter uma leitura da Escritura correta. O grande problema é que os cristãos, infelizmente, não sabem ler a Bíblia. Eles leem a Bíblia e eles começam a pregar. Está vendo, irmão? O Salmo 1 está dizendo: você não pode se assentar na roda dos escarnecedores. E verdade, não podemos mesmo não, né, pastor? É verdade, não podemos mesmo. Você não pode seguir o conselho dos ímpios. E é verdade que nós não podemos. O problema é que, embora não se possa fazer nada disso, nós estamos, a nossa vida, desde quando nós nos entendemos por gente, é um emaranhado de roda e de conselho de ímpios. Fala a verdade. Quanto que... O que é conselho de ímpio? Essa semana eu estava conversando com umas pessoas e alguém falou assim, olha, eu vou fazer assim, 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 para resolver esse problema assim, assim, assim. Aí eu disse assim, eu não concordo. A outra falou assim, eu também não concordo, mas o mundo funciona dessa maneira. O sistema fala, ou você vive assim, ou você vai morrer. Eu te mato. Aí a pessoa acaba vendo tão normal a corrupção humana, agora a corrupção é no sentido não do corpo nosso corpo, mas corrupção mesmo do coração, que as coisas erradas são tidas por certas e naturais, e nós não observamos que nós seguimos o conselho dos ímpios muitas vezes. E esse que medita de dia e de noite, como árvore plantada, pode ser que seja conselhos para nós, pode ser que seja um texto de orientação ética para nós, de uma educação religiosa para nós, tudo bem. Mas a leitura correta que se faz do texto, ali é um texto messiânico que está profetizando aquele que haveria de vir. Por isso que as escrituras testificam de mim, falam a meu respeito. Então, quando diz aqui no Salmo 24, quem subirá? Quem subirá é o que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, que não jura dolosamente. Pronto. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Aí, pastor, acabou de falar, não tem nada de messiânico. Tal é a geração, os homens. Aí é que está o grande detalhe. Você tem aqui alguém que está falando no seu tempo, e a perspectiva deste homem é totalmente humana. Só que ele está recebendo uma revelação que ele próprio
muitas e muitas, se não quase todas as vezes, sabia exatamente a respeito de que se referia profeticamente. Muito do que está aqui eram meras orações que alguém fazia, ou era um hino que alguém compunha. Mas é nessa redação, nesse texto escrito, é que estava ali, embutido ali, profecias acerca de Cristo, apontando para Cristo. Nisso consiste a revelação de Deus por meio das Escrituras. E não a Escritura enquanto a própria revelação, mas a Escritura enquanto o registro da história, enquanto o registro de um tempo, de um povo. Mas nessas Escrituras vem a revelação, muitas vezes não discernida nem mesmo pelo profeta, que veio a se cumprir na pessoa de Jesus de Nazaré. E olha a prova, aqui dentro do próprio texto. Versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Não parece que mudou o assunto? Porque começa assim, ó. Vamos. Hã? Parece que é outra coisa, é outro assunto, é outra ideia. Essa pessoa começa falando uma coisa, depois já mudou o assunto. Então vamos lá. Capítulo 24, versículo 1 e 2. O Senhor é o Criador. Entenderam? Olha na sua Bíblia, o Senhor é o Criador. Daí ele salta para um assunto que parece não ter nenhuma relação com os 2 primeiros versículos. Quem subirá? Mas já está, agora a questão é quem é que vai subir ao Monte Santo. Olha, quem vai subir é esse que fundou os céus e a terra. Que na história se faria homem, e agora, na qualidade de homem, ele subirá, porque ele é o único dentre todos os homens, limpo de mãos, puro de coração, que não jura dolosamente, que não entrega sua alma à vaidade. Por isso que agora começa uma narrativa profética da sua ascensão, na medida em que ele vai subindo, e o cântico celestial nos céus, ele vai subindo, e os cânticos sendo cantados pelos anjos: levantai, ó portas, as vossas cabeças. É o Senhor, é o Cristo de Deus, Cristo Jesus, homem, subindo, e agora principados e potestades tendo que abrir alas, abrir caminho, para que o Rei da Glória possa passar. Olha o texto: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Portas têm cabeça? E tendo cabeça as portas, elas levantam suas cabeças? Evidentemente que aqui se deve tratar de passagens espirituais, de mundos espirituais, cujos porteiros, ruim essa palavra, né? Porteiro, mas cujos guardiões, que coisa. Eu olho para o Josué, eu me inspiro. Cujos guardiões são principados, potestades, dominadores. A gente viaja, às vezes, quando vai uma viagem de avião, vai daqui para Goiânia, não, para São Paulo, ali e tal. Você entra de nuvem, você pensa que ali é só... Essa aqui é só esse nosso firmamento. Agora, imagine só os mundos de Deus. E agora, esse Cristo subindo numa ascensão, e agora a principados, potestades, poderes, domínios, tendo que abrir alas. Quem é agora que vai dizer: você não vai subir? Você não pode subir. O caminho para você está fechado. Ele pode, ele é santo. Não tem nada que implique a ele nenhuma culpa, nenhum dolo. Não tem, a lei não pode fazer nada contra ele, senão aprová-lo. Puro, santo, reto, um homem totalmente. Aí ele vai subindo, ó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. É interessante que se ele está em ressurreição, e se ele está ascendendo em ressurreição, essas batalhas aqui, deve ser entendida a batalha que o Senhor batalha. Por que a batalha que o Senhor batalha? E tem batalha que o Senhor não batalha? Tem a batalha que o homem batalha. Porque o homem, quando vai batalhar, ele entende que ele batalha no sentido de ferir e matar o outro. E aí vence quem consegue sobreviver à batalha
e é derrotado aquele que ou é feito cativo, prisioneiro, ou é morto à espada. Não é assim que nós pensamos? Mas assim é o reino das trevas. Assim é o reino dos homens. Quem é o maior no reino dos homens? Quem é? É aquele que tem mais dinheiro. Quem tem mais dinheiro manda mais. Concorda ou não discorda? É aquele que tem mais força. É aquele que subjuga o outro. Seja pelo poder do braço, seja pelo poder do dinheiro, seja por qualquer que seja o poder. Jesus disse que no reino dos homens, o menor serve ao maior. No reino dos homens. Aí diz, mas no reino do meu Pai, não é assim. É invertido. As leis do reino de Deus são todas inversas ao reino caído dos homens. No reino dos homens vence o maior, o melhor, o mais forte. No reino de Deus vence o mais fraco. Ou pelo menos aquilo que nós entendemos por força e fraqueza. A questão são os conceitos. Por exemplo, a sabedoria, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. A loucura de Deus, você vê que é uma coisa meio... Ou seja, quer dizer que a sabedoria de Deus, ela é inigualável, incomparável a qualquer coisa. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Por isso que a batalha que se travou aqui, porque quem está voltando é um rei, quem está voltando é um rei que esteve numa batalha, e ele está voltando glorioso em vitória. Razão porque ele está sendo proclamado e aclamado, dizendo, abram alas porque o rei da glória vai passar. E alguém pergunta, e quem é esse rei da glória? É respondido, é o Senhor, forte, poderoso nas batalhas. Ele é o rei da glória. Então essa batalha aqui é a batalha que ele travou no Calvário. E como foi que ele venceu? Lembra como foi que ele venceu? Ele estava na cruz, ele falou, Pedro, não seja covarde, Pedro. Pegue agora a sua espada e comece agora a lutar contra esses soldados. Chame os demais discípulos, reúnam um grupo de pessoas e me tirem daqui. Foi isso? Ele mesmo disse, se eu quisesse, eu pediria ao meu pai, ele mandaria. Falta de anjo com espada não é. Mandaria uma aqui, miríades e miríades de anjos, acabaria com esses soldados, tudo rapidinho aqui, era uma coisa de um segundo, estava tudo resolvido. Mas o ser poderoso e a batalha que se trava é a batalha do amor. Por isso que no Evangelho, e conforme o Evangelho, só se salva, ou melhor, só se salva, ou só se é salvo, ou só se ganha, quando se perde. Olha como no reino de Deus é tudo o contrário. Você só salva a sua vida se você morrer. E só ganha a vida se perder. No reino dos homens é o contrário. Você só ganha se ganhar. É ou não é? Está aí todo derrotado e estou vencedor. Derrotado. Por isso que as igrejas da teologia da prosperidade tem tanta gente. Por quê? Porque eles usam contra a sua membresia, a própria ganância da membresia. É como um lutador de artes marciais, por exemplo, que tem um corpo talvez não tão forte, e vai lutar com um homem mais forte do que ele, mais corpulento, só que esse homem que tem um corpo mais forte, não sabe artes marciais, ele não sabe as técnicas, não sabe. Aí você fala assim, o mais franzininho vai perder. Não, é porque esse franzininho, sabendo as artes marciais, vai usar a força dele, do adversário, contra ele mesmo. Isso, veja, quando Jesus está sendo crucificado, em todo o seu viver humano, lembra que o maligno, quando ele tentado no deserto, ele, se tu és o Filho de Deus, transforme as pedras em pães. Tudo o que o maligno mais queria era o momento, era que o Cristo de Deus agisse na força divina. E ele, para ser o Salvador, para ser o autor da salvação, tinha que viver como homem em todos os sentidos. E agora, portanto, na qualidade de homem, sozinho, homem,
sendo Deus, mas é a sua humanidade aí que clama, estou aqui. Sabe quando você sofre um problema, e uma dor, uma angústia, uma situação, você fala assim, e você ora, cadê o Senhor nessa hora, neste momento? Por que o Senhor não vem aqui me salvar agora, neste momento? Essa aí é apenas uma indagação que revela a fraqueza da sua humanidade. Do mesmo modo como ele disse, Pai, se possível for. Você vê que é sempre o homem na sua fraqueza. A minha alma está profundamente angustiada até a hora da morte. Veja que são todas expressões que revelam a mais nítida, ou melhor, que revela a humanidade de Cristo na sua mais absoluta humanidade. Homem, 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 embora Deus. Perfeito? É o homem que fala naquele momento assim, por que o Pai não me livra agora? Por que me abandonar sozinho no meio dessa súcia de malfeitores? Palavras também no Salmo 22. Né? É só a expressão mesmo do homem. É uma demonstração pública e clara de que ali havia um homem. Tanto quanto Adão no Éden, homem, homem. Só que o do Éden não aguentou duas palavras da serpente. Este aguentou não somente as palavras, mas o insulto, a zombaria, o escárnio, os açoites e tudo mais. E venceu. Ele vence como homem. Bem, então agora nós temos aqui o rei que vence. E o modo como ele vence é por meio do amor. A única arma de Deus contra todos os seus adversários é o amor. Não tem outra arma. É lógico, a Bíblia ela precisa ser lida. A questão da leitura da Bíblia, e Josué ministrou uma palavra domingo agora bastante forte. Ele também não teve muito tempo, quando ele ia entrar em aspectos mais específicos que ele havia separado, a hora já tinha passado, não foi, pastor Josué? Mas que alguns pontos que precisam ser um pouco mais esclarecidos, no sentido de, quando você pega a Bíblia, infelizmente, nos falta às vezes a percepção do tempo em que o texto foi escrito, a pessoa que escreveu, ele tem ali um olhar temporal, ele tem uma fé, ele tem conceitos, ele é sujeito do seu tempo. Por isso que você vai encontrar tantas e tantas e tantas vezes na escritura, no registro das histórias dos judeus, dos hebreus, aqueles que quando Cristo veio porque queria um Messias que viesse montado num cavalo, com o peito estufado, né, a cabeça erguida, com espada na mão para oprimir os adversários. Os judeus não puderam crer no Messias, por quê? Porque o Messias veio para vencer os adversários pela força do amor, pela força da entrega, pela força do silêncio. Como foi que ele venceu os seus adversários? Será que se ele tivesse usado a sua força, ele poderia ser o salvador da humanidade? Nunca, jamais. Nunca, jamais. Por isso que tudo que ele faz é retribuir. Mas essa retribuição, que é justa, é uma retribuição não como quem retribui o mal com o mal, mas como quem retribui o mal recebido com o bem. Por isso ele dizia, Pai, perdoa-lhes. Ele levava a cacetada, ele devolvia perdão. Era cuspido, ele retribuía em perdão, manifestando o Pai, revelando o Pai. Mas como a Escritura, ela passa pela história dos homens, ela usa uma linguagem do tempo. Então ela vai usar figuras que os homens daquele tempo conheciam e entendiam, e que será interpretado pelo próprio escritor. Quando se fala, portanto, de batalha, o Apocalipse, por exemplo, quando Cristo volta nas nuvens, não volta? Aí ele volta agora glorioso, é onde
a gente quer, na nossa leitura, muitas vezes, queremos voltar para o século X, ou para o século IV antes de Cristo. Queremos voltar para o tempo da barbárie. Aí logo nós imaginamos Jesus descendo, puxando uma espada. Todos nós, cada um com uma espada também. E do outro lado um exército, cada um com uma espada. E agora vai começar o apocalipse, a carnificina. E nós, e Jesus, todo mundo arrancando a cabeça. E o apocalipse tem uma descrição. E Jesus pisando a cabeça e o pescoço de todo mundo, dos ímpios, e o sangue salpicando. E aquela guerra, aquela batalha de carnificina. Isso é século I, quando foi escrito, era assim que se via. O Apocalipse retrata uma batalha sim, mas é uma batalha entre o bem e o mal, em que o mal será vencido. E como o mal será vencido? A perspectiva, o Apocalipse, que tem uma subestrutura, ou uma estrutura mais interna, que deve ser lida como sendo o fio orgânico do Apocalipse, diz: Cristo vencerá os seus inimigos com a espada que sai da sua boca. É com essa espada que ele vai ferir. O que é a espada que sai da boca? É a palavra de Deus. Deus não precisa puxar a espada para matar homem. É igual você pegar, por exemplo, um facão para matar uma formiga. Tem lógica você pegar um facão de 1,5 metro de comprimento, bem afiado. Agora eu vou matar aquela formiga. Não tem nem sentido uma coisa dessa. Deus não precisa de fazer isso. Agora a palavra de Deus pronuncia o juízo. E quando a palavra de Deus pronuncia o juízo, a sentença é fatal. Porque pode passar os céus e a terra, as palavras de Cristo não passam. A palavra de Deus não falha. Nunca falhou e nem vai falhar. A do homem pode falhar, de Deus nunca. Como nós sabemos, qual que é a grande sentença contra o diabo e seus anjos? O lago de fogo. Serão lançados aonde? No lago de fogo. Aí você fica imaginando a ordem sendo dada para cada anjo pegar cada uma das almas ou dos homens e dos ímpios e lançando num tacho de fogo. E o tachão de fogo. Não é assim que a gente imagina? Sim ou não? Ah, pastor, eu imagino assim porque está escrito assim. Esse é o problema de como você lê. Será que existe um tacho? Fala para mim, em nome de Jesus. Cheio de fogo e enxofre, para as almas ficarem lá se queimando neste fogo ardente. E Deus olhando, fala: está vendo? Eu avisei. E eu quero até fazer uma declaração para vocês. Olha, eu os amo de verdade, porque sou amor. Eu amo demais vocês. Vão ficar queimando esse fogaréu que eu preparei para vocês, que eu mesmo joguei. Assim, eu não queria, né? Mas eu amo demais da conta. Mas vai ficar aí porque eu sou justo. Amo muito, viu? E nós vamos agora cantar nossos hinos aqui. Gente, por favor, essa é uma leitura muito arcaica da Escritura. A Bíblia foi escrita num decorrer de 1.600 anos. Aí você tem que compreender que fogo na Bíblia tem significado. E fogo eterno tem significado. Fogo primeiro, sinal de juízo. Esse juízo, entretanto, e Pedro diz que ninguém escapa do juízo de Deus, nem os crentes. Nem os crentes. Ah, mas eu sou salvo em Cristo? Nem eles escapam do juízo de Deus. Lógico, esse juízo, que conforme Pedro coloca são os sofrimentos, é Deus nos passando pelo fogo, e esse fogo tem um sentido, primeiramente, de nos corrigir. O sofrimento nos corrige, o sofrimento ele endireita o coração, ele corrige, ele quebra a dureza. O homem, Deus vai colocando o homem em situações humanas mesmo,
dos sofrimentos que não é Deus que causa, são os homens que causam, são nossos caminhos que causam. E Deus vai permitindo que tudo aconteça. Por isso que muitas vezes você fala: por que Deus não ouve a minha oração e não me tira desta circunstância na qual me encontro? Ora, é porque essa circunstância você precisa dela. Tratamento. Aí esse fogo, que é um juízo, fogo enquanto juízo, para purificação, para o seu aperfeiçoamento. Mas o mesmo fogo que purifica o ouro é o que destrói, queima as impurezas do ouro. Portanto, o fogo, enquanto juízo, tem o sentido também de limpar, extirpar, destruir o mal completamente. Lago de fogo, portanto. E o próprio Apocalipse faz questão de não deixar dúvida: serão lançados no lago de fogo, vírgula, a saber, eu vou explicar, vírgula, lago de fogo não é um tacho de fogo, é a segunda morte. Portanto, o lago de fogo quer dizer morte eterna. É o banimento da existência. Ah, mas Deus vai banir da existência porque ele não vai banir ninguém da existência. Mas é o homem, é o anjo caído, é o demônio, é quem quer que seja. É este que desde o início diz: eu não quero viver por Deus, para Deus, nele. É o pecado contra o Espírito Santo. É o pecado imperdoável. Mas cuidado, o pecado imperdoável não quer dizer que Deus é incapaz de perdoar. Porque eu até fico achando, como é que Deus, se Deus for incapaz de perdoar algum pecado, como é que ele pode dizer de si mesmo que ele é amor? Porque o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, não se ressente do mal. Se não tem nenhum ressentimento, por que não perdoa? Então o pecado imperdoável, ele não é imperdoável porque Deus não pode perdoar. Ele é o pecado imperdoável. Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 5, ou 6, explica. É impossível renová-los ao arrependimento. O problema está no pecador, não em Deus. Ou seja, a situação do homem caído, este que pecou o pecado contra o Espírito Santo, que chegou ao nível final de rebelião contra o Eterno, o coração dele é irreconciliável. Não é que Deus não queira, não. A dependência de Deus estava tudo certo. Com Deus está tudo certo. Deus não tem problema nenhum. O problema é a criatura, e a dureza. Agora você imagine que nós, como cristãos, que dizemos que amamos a Deus, e amamos sim, lógico que nós amamos, mas porque ainda estamos dentro de um processo, nós ainda não temos muita resistência, e mesmo sem dizer não em palavras, fonemas, sons, falamos não em atitudes. Agora imagine o diabo. O diabo, enquanto o ser que recebe este nome, diabo, é originalmente um adjetivo para dizer aquele que divide, aquele que separa, é o acusador, é o adversário. Agora, ele tem uma consciência tão perversa e tão caída, que não é nem uma questão de não querer viver em Deus, é muito mais. Ele é adversário de Deus. Ele quer matar Deus. Se dependesse do diabo, ele mataria Deus e tomaria conta do universo, é meu. Só que, coitado, ele não, diante do Eterno, ele é o quê? Não é nada, né? É a mera existência perambulando no universo e achando que é alguma coisa. Por isso que na linguagem do salmista, ele vai dizer que Deus olha e vê os homens tudo querendo, aí Deus sorri. Deus olha assim, acha engraçado a criatura na prepotência dela, achar que é alguma coisa.
Então o problema não está em Deus, o problema está na criatura. É impossível renová-los ao arrependimento. Não é que Deus não quer, é Ele que chegou no nível de impossibilidade, de irreversibilidade. Ele não tem como os meios na consciência, no coração de reversão, porque não é apenas uma questão de ilusão, não é mais uma questão de ilusão, já passou da ilusão. Não é só uma questão de afastamento, já passou, é uma questão de rebelião. Por isso que, quando nós lemos nos textos mosaicos sobre a queda do homem, essa queda, ela é demonstrada em 3 níveis. O nível de Adão, quando está iludido. O nível de Caim, afastou-se da presença do Senhor. E o nível de Nimrod, que se rebelou contra o Eterno, pondo-se nas pontas dos pés para encarar a Deus. E, como diz o texto, valente caçador diante de Deus. Não é diante no sentido de que ele era um caçador e Deus era... Diante quer dizer, na cara de Deus. Ele pegou o arco dele, a flecha, e falou assim, eu vou matar o Senhor, vou acabar contigo. É o significado do valente caçador, literalmente se lê na cara de Deus, na face de Deus, no rosto de Deus. É aquele que olha cara a cara e desafia. Que é um mero protótipo do anticristo, do 666, que é a formação de um humanismo dentro de todas as religiões que as torna uma só, embora sejam muitas dos seus mais variados dogmas, e não importa qual seja o dogma, desde que o centro seja o homem, e o homem seja colocado ali para ser adorado, servido, tudo está resolvido. Então agora, quando esse Cristo de Deus, ele volta vitorioso, e ele venceu porque morreu. Passou, mas não foi porque ele ressuscitou? Sim, mas ele ressuscitou porque morreu. Quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, ele mostra esses 2 momentos. A vida é o que ele é na sua essência eterna. A vida que a tudo gera. E ressurreição, porque agora essa vida se faz criatura, entra na morte para dela sair. Quando ele sai da morte, ele é a ressurreição. Aí ele volta, sai vitorioso, e agora vai entrando um homem na glória. E este homem, ele entrando na glória, agora o seu nome deve ser pregado. E é nesse ponto que nós vamos entender algo chamado, que nós, quando eu falo nós, não especificamente eu e esse ministério, mas a maioria dos teólogos, dos que estudaram os temas, chama de o aspecto judicial da redenção. Esse homem que entrou um homem, não tinha nenhum homem. Agora entrou um, primeiro. Ele é o primeiro a entrar, porque ele venceu. Então ele tem todos os atributos e as atribuições daquele que pode entrar, daquele que pode retornar ao Pai, tranquilamente. Nenhum outro homem tem. Agora, o Evangelho, é ordenado que se pregue o Evangelho desse Cristo, de modo que quem nele crer será salvo. Não é isso mesmo, não? Sim ou não? Por isso que nós falamos que a pessoa que crer no Evangelho, ela está salva. Mas em que sentido se diz que ela está salva? Essa é uma pergunta que nós temos que responder. Porque às vezes você fala assim, o fulano recebeu a Cristo. Ninguém tem dúvida que o fulano creu em Cristo ou crer em Cristo. Mas muitas vezes as obras, as atitudes, o procedimento não é de um salvo. Vocês concordam comigo? Aí, para que ninguém fique assim um pouco triste ou chateado, ou acho que eu esteja mentindo, é só você ler o livro de 1 aos Coríntios. O que você vai encontrar ali? Paulo, no momento, diz, eu escrevo essa carta aos santos que estão em Corinto. Ai, que maravilha, os santos de Corinto. Eu vou conhecer os santos de Corinto. Pela carta eu vou conhecer.
Aí ele fala: ó, santos de Corinto, estou sabendo que há no meio de vós um adúltero tal que está cometendo incesto. E não temos ouvido falar disso nem no meio dos ímpios, dos incrédulos, mas está correndo no meio dos santos. Ah, mas como pode ser isso? Incesto? Acontecer de um jovem ter relações sexuais com a mulher do seu próprio pai? Não sua mãe diretamente, mas a mulher do seu pai. Está certo isso? Mas por que Paulo diz os santos de Corinto? Problemas e problemas de casamento na igreja de Corinto. Paulo tem que resolver os problemas. Explicar, ensinar, orientar, ajudar. Irmãos com problema de divisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Os grupos, as seitas. Nós não temos que ser de ninguém, nós temos que ser pelo Evangelho. É o Evangelho de Cristo. Inclusive eu, Alexandre, não quero, eu já declarei algumas vezes e torno a falar, há uma tendência natural dos cristãos de seguirem o pastor, né? Não me sigam, não quero ninguém me seguindo. Agora eu quero um tanto de gente seguindo comigo a Jesus Cristo. Entenderam ou não? Eu seguindo a Cristo e muita gente comigo também seguindo a Cristo. Nosso alvo é o Senhor. Mas na igreja de Corinto, os santos, mas tinha problema de facção dentro da mesma igreja. Havia em Corinto problema de judicial. Um irmão que colocou outro na justiça. Não sei se era uma dívida, se foi um trabalho que não foi pago. Tinha alguma coisa ali que eles estavam levando um ao outro na justiça humana para resolver essa disputa, essa demanda. Vocês entendem? Mas são santos. Aí, se eles são os santos, é porque, e aí diz, os santos em Cristo. Paulo, ele vai cunhar essa expressão, é ele que cunha a expressão em Cristo. Entenda essa expressão, em Cristo. Toda vez que você lê os textos paulinos, você vai encontrar dezenas de vezes em Cristo, em Cristo, em Cristo. Ou seja, porque nós cremos nele. Não no sentido meramente de acreditar na história dele. Isso não é crer. Talvez meu tempo não dê para explicar isso para vocês hoje. Mas é o crer enquanto aquele que é, e aquele que existiu entre os homens, e aquele que andou entre os homens, aquele que procedeu entre os homens, aquele que falou para os homens. Crer é no sentido de falar assim, olha, Cristo Jesus foi a coisa mais estranha que já pisou nessa terra. Por que mais estranha? Que tudo que ele falava e tudo que ele fazia não tinha nada a ver com o que os homens pensavam e achavam que era o certo, que era o correto. Porque o homem pensa, nós temos que invadir o Império Romano, entrar na sede, se a gente conseguir entrar sorrateiramente, conseguir matar César, matar o César, aí tomamos conta da cidade, vencemos, pronto. Não é assim que se pensava? Ou não? Como o homem pensa? Conquista? É ou não é? Aí vem Jesus e fala assim, olha, se alguém te ferir na face direita, deixa ele bater na esquerda, oferece a ele a outra face. Mas não estou entendendo, essa é uma coisa muito estranha. É muito estranha, porque não tem. Vai de encontro ao que a humanidade pensa. Porque o homem pensa segundo a sua consciência caída. Aquilo que está não somente instaurado, mas sedimentado na alma humana. Aí Cristo vai desconstruindo. Aí os judeus guardando o sábado, né? Todos felizes. Deus mandou guardar o sábado. Está lá, gente, ó. Gênesis capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Porque no sétimo dia Deus concluiu a obra que tinha feito e santificou o dia de sábado e tal, e tal, e tal, e tal. Depois vai para Êxodo 16,
Está lá o povo de Israel colhendo espiga no sábado. E aí lá vai Deus dizendo, não pode. Até quando vocês vão ficar aí transgredindo meus mandamentos? Aí chega em Êxodo 20. Aí vem lá, Êxodo 20, lá, lembra-te do dia do no decálogo. Ó, nas tábuas de pedra, um dedo de Deus foi escrito. Lembra-te. Em outras palavras, vocês se esquecem com facilidade. Lembra-te, pois, do dia de sábado. Alguém tem dúvida do que está sendo dito? É claro as palavras? Para o santificar. O que significa santificar? 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, é dele, separa para ele. Nenhum trabalho farás. Ah, mas então, e se minha esposa, não sei lá, meu boi, o empregado, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o jumento, nem o estrangeiro nas tuas portas, nem o teu jumento levar carga nenhuma. Está claro vocês isso? Por quê? Aí cita Gênesis 2 de novo, volta para Gênesis 2. Está tudo explicado, não tem dúvida nenhuma. Aí está lá Jesus de Nazaré, cura o homem, manda o homem embora, pode levar teu leito na cabeça, não tem problema. Ah, mas eu moro mais de 1000 metros, pode ir. E Jesus curou no sábado, ele começa a ser perseguido. Quando os judeus falam assim, mas por que você permite tudo isso no sábado? Por que você transgride a lei de Moisés? Por quê? Por quê? Por quê? Está escrito aqui. Aí Jesus, simples assim. Vocês estão descansando e vocês estão justificando o descanso sabático porque você disse que o Pai descansou, né? Você está dizendo? Pois é. O meu pai, olha para mim, o meu pai trabalha até agora. E eu estou trabalhando com ele até agora, nunca para não trabalhar não. Vocês estão entendendo? Aí isso gerava uma estranheza. Ora, uma estranheza. Pastor, mas Deus mandou? Não mandou? Mandou. O problema é que eu tenho que compreender que esse sábado aqui é apenas um ensinamento pedagógico, só isso. O sábado tornou-se um fardo. Ninguém pode fazer nada, ninguém pode rir, ninguém pode se mexer, ninguém pode ir na casa do vizinho. Eu estou com fome, se eu acender o fogo me mata, porque lembra de Números 35? Moisés, pegamos um homem que estava apanhando lenha em dia de sábado, o que faz? Calma que eu vou perguntar para Jeová. Aí foi lá perguntar para Jeová, aí Jeová responde, leva o tal homem para fora do arraial, cada um de vocês pega uma pedra e taca nele. Se vocês forem 1 milhão de pessoas, ele vai receber 1 milhão de pedradas. É para matar apedrejado. Aí vem Jesus falando, não, meu pai trabalha até agora, gente. Entendam, poxa, o sábado não foi feito, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado é para vocês. Sábado é gozo, é alegria. O sábado profetiza o descanso. Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. E achareis descanso, para as vossas almas. Achareis o sabate para as vossas almas. É muito simples, Jesus não tem problema com ele. Davi entendeu. Davi entendeu, bem, eu não diria, deixa eu corrigir aqui a minha resposta. Davi, ele era um homem bastante sensível a Deus. Davi era alguém que, embora fosse um homem do seu tempo e um homem da lei, Davi, ele tinha um relacionamento de amor com Deus. Ele amava a Deus. E isso faz toda a diferença. E o amor que ele tinha por Deus, e a confiança que ele tinha em Deus, fazia com que ele realizasse coisas que ninguém naquele tempo poderia pensar ser possível fazer. Davi entrou onde não deveria entrar, na casa de Deus, comeu o pão da proposição que não podia comer e ficou sem culpa, enquanto a lei imputava culpa. E Davi vai responder dizendo, eu fiquei sem culpa, sabe por quê? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Gente, quando eu entrei no templo, eu entendia que aquele templo é o templo da graça, eu entendia, por uma intuição espiritual, que o templo não pode ser para condenar, ele está ali para representar a redenção. Então eu estou acobertado pela graça e o amor de Deus.
E como é que eu vou morrer aqui debaixo do amor do Pai? Aquele que se esconde, aquele que se abriga no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, o meu baluarte, o Deus meu em que eu confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade será escudo e broquel. Tu não temerás o terror noturno, nem a peste que se propaga nas trevas, ou que anda no meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 ao teu dia, mas tu não serás atingido. Por quê? Pois disseste, fizeste do Altíssimo a tua morada. Ele não entendia isso. Talvez ele não compreendesse a mensagem da graça na pessoa de Cristo encarnado, que é muito grande. Mas ele tinha esses lampejos de revelação. Tanto é que ele amava tanto a Deus, ele falou assim: eu vou construir uma casa para Deus. A casa de Deus. Olha, no entendimento veterotestamentário que ele tinha. O templo. E ele disse: eu não vou subir ao meu leito, nem darei descanso às minhas pálpebras, enquanto eu não construir uma casa para Deus. Lógico que ele não está querendo dizer que ele não ia dormir à noite, né? O leito deve ser a sepultura e as pálpebras fechadas deve ser a morte. Eu não vou morrer antes de construir a casa para Deus. Foi quando Deus disse: Davi, você não vai poder construir a minha casa. Mas por que, Senhor? Porque você é um homem cujas mãos derramou muito sangue, se batalhou muito, matou muitas pessoas. E suas mãos, portanto, mãos que derramam sangue em batalha, não pode edificar a casa para Deus. Falei assim: tudo bem, mas se eu não posso edificar a casa, mas o material eu vou preparar, está tudo preparadinho. Aí deixou todo o material preparado. Davi amava o Senhor. Enfim, então agora aquele que crer no Cristo de Deus, não é na história dele, mas aquele que olha para esse homem Jesus, desde ali a sua encarnação, agora enquanto homem, vivendo, agindo, falando, pregando, tudo o que ele disse. Quando você ouve a mensagem, quando você contempla o viver, e você agora fala: paz, aqui, ó, essa coisa que para todo mundo é o que há de mais estranho, este é o único meio, não há outro meio de salvação. Não há salvação sem o amor que esse homem está vivendo e pregando e ensinando. Porque ele é o contrário de tudo e de todos. Quando se crer no Evangelho, Evangelho enquanto pessoa, não enquanto texto escrito à caneta. Porque tem gente que morre e aí ele se explode por causa de um livro. Tem pessoas que matam por causa de um livro. Sabiam disso? Livro sagrado. Inclusive, ele fala até mal dos cristãos, porque diz que os cristãos não têm o amor suficiente pela Bíblia, que eles dizem ser a palavra de Deus. Essa religião, né? Eles têm o Alcorão como tal. Aí mata um tanto de gente. Não, talvez não a religião ensine isso, não é isso que eu estou dizendo. Mas muitos, lendo os textos, acabam praticando coisas deste tipo em nome do Deus que ele serve. Mas quando se crê, mas se crê no Evangelho enquanto o Cristo de Deus, homem, na pessoa, no viver, na obra, nas palavras. Quando você, mesmo se vendo diferente dele, mesmo ainda distante do que ele é, mas você o tem como única verdade, não há verdade fora de Cristo. Neste momento, todos os atributos, ou melhor, tudo aquilo que foi a ele conferido em razão do seu viver humano, toda a justiça dele, todo o viver justo, por causa da sua fé nele, agora é atribuída a você. Eu passo a ser agora, eu recebo a justiça dele para mim. Agora eu sou justo nele.
É uma questão de posição. Não é ainda uma questão orgânica. Entenderam ou não? A justiça dele, a santidade dele, a morte dele, tudo que ele sofreu negativamente, eu sou livre. E tudo que ele obteve enquanto homem, positivamente, me é atribuído. É o aspecto vicário. Tudo que recairia sobre mim em razão das minhas iniquidades, caiu sobre ele. E tudo que ele é em Deus, pelo seu viver humano, justo, piedoso, santo, me é atribuído. É uma questão de atribuição. Agora, quem crer no Evangelho, tem, pela fé, posse de todas as atribuições da justiça, da santidade, que são de Cristo, são imputadas a mim. Legalmente falando, não há nenhuma condenação para quem está nele, em Cristo Jesus. Ou seja, a vitória de Cristo Jesus é o fundamento, é a garantia da minha salvação. Entenderam? Sou salvo porque ele pagou os meus pecados. Porque ele morreu no meu lugar. Porque me deu a sua justiça. Porque me deu, pela fé, a sua santidade. Fechou. Pastor, mas e aí? Então, acaba aí? Cristo é o caminho, então, enquanto o caminho, eu recebi dele essas atribuições todas, estou santificado, encerra aqui? Não. Aqui é a base, é o fundamento. Lembra quando Paulo diz, eu como prudente construtor lancei o fundamento, que é Cristo Jesus, e ninguém pode agora lançar outro, não há outro fundamento. Esse é fundamento, é a base. Estou nele. Isso é minha garantia. Garantia de quê? De que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Opa! Filipenses 1,6. Ele começou a boa obra e ele vai completar? Então não está completa? Afinal, está completa ou não está completa? Quando Cristo na cruz disse, Pai, está tudo consumado, é porque está completo. Não resta mais nada a fazer nele. Por isso que ele, ao subir aos céus, o texto sagrado diz, e tudo isso é pedagógico, ele assentou-se. Esse assentar-se quer dizer obra consumada. Porque os sacerdotes no Antigo Testamento tinham que ficar em pé. Todo dia tinha que estar repetindo as mesmas ofertas ali. E aí, agora ele se assentou, ou seja, aqui está feito. Nada mais resta a ser feito quanto à obra de redenção. Agora, existe um trabalho da aplicação desta obra no homem. Agora, esse sumo sacerdote que é Cristo, vai nos conduzir neste caminho de volta ao Pai, passo a passo. Ele nos toma pelas mãos e começa a nos levar de volta ao Pai, na medida em que o evangelho no qual cremos vai sendo constituído dentro de nós. Aí é o que nós vamos chamar de o aspecto orgânico da salvação. Não agora apenas eu vou ter imputada a mim, ou em mim, a justiça de Cristo, mas agora ele vai me tornar justo. Ele vai me dar um novo coração. Uma nova consciência. Ele vai tirar o coração de pedra e colocar um de carne. Ele vai tirar a mente ou a consciência caída de Adão e vai colocar a mente de Cristo. Agora, olhem para mim. Vocês concordam comigo que o ser humano, o homem, vocês não entenderem isso, fica muito difícil, mas o homem, ele é construído ou não? Vocês entendem o que eu estou dizendo? O homem é uma construção.
Até um pedagogo, que em outra área, que não é a teológica, chegou a afirmar que o homem é um ser eternamente inacabado. Eternamente inacabado. Ou seja, e o próprio Cristo fala a mesma coisa em outras palavras, né? A vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Então, toda a vida é eterna é conhecendo. E se é eterna, nunca acaba. Se nunca acaba, nunca conhecerei plenamente. Então, é um conhecer que nunca chegará ao conhecimento final. Mas é um conhecer sempre, um conhecer. E quanto mais conhecemos, mais amamos. Quanto mais amamos, mais nos doamos. E assim, a glória de Deus vai enchendo não somente a terra, mas todos os céus e, enfim, eternidade, coisa maravilhosa. Então, nós vamos, a partir da semana que vem, falar ainda de Cristo enquanto caminho, mas fazendo a abordagem desse aspecto orgânico. O caminho enquanto um caminho em que se trilha, caminho é para caminhar nele, e uma porta pela qual se adentra. Então, há todo esse processo de tirar o coração de pedra e receber um de carne, porque o homem está em construção, não acontece do dia para a noite. Novo nascimento não acontece quando você entra na água do batismo e sai. Não. Eu sei que os teólogos vão dizer que o pastor Alexandre é um maluco porque ele não crê na Bíblia. Vamos dizer isso, ele não crê. Jesus disse, é necessário nascer de novo. Paulo vai dizer nas cartas dele 1 milhão de vezes que nós nascemos de novo, nós somos nova criatura. Aí a pessoa pega 2 Coríntios capítulo 5. A questão de leitura da Bíblia, entenda. Aquele que está em Cristo. Quem está em Cristo aqui? Certeza? Paulo afirma sobre você. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram. E eis que tudo se fez novo. Isso é uma grande verdade. Não há de se falar que isso não é verdade. Agora, olha para a sua vida que está em Cristo. Para o seu dia a dia. Segunda, terça, quarta, quinta, no trabalho, no trânsito. Nas disputas, nas demandas, na inveja, no destronamento do outro, no falar mal do outro, no criticar o outro, no aborrecer o outro. Você pode dizer que você é nova criatura, que as coisas velhas já não existem mais na sua vida? Seja honesto. Não, numa boa. Não... Mas pastor, Paulo então não está falando a verdade? Não, ele está. É a sua leitura, o seu olhar que é equivocado. Paulo fala como um jurista. Paulo fala com um olhar. Posso até usar uma expressão bem técnica. Vamos dizer que o locus hermenêutico de Paulo é forense. Ele é um homem do direito romano. Então ele fala tudo que nós somos naquele de quem se diz está consumado. Pronto. Por isso que ele vai fazer uma afirmação, lá em Romanos capítulo 8, versículo 30, dizendo que nós fomos glorificados. Nós fomos. Ele fala que de antemão Deus nos conheceu, nos justificou, nos santificou e nos glorificou. Passado. Certo ou errado? Certo. O olhar de Paulo é da perspectiva do aspecto judicial. Tudo feito nele, enquanto garantia. Mas o próprio Paulo, depois que lança todas essas bases judiciais, geralmente na segunda parte de suas epístolas, ele entra nos aspectos orgânicos, dizendo, agora, pois, desenvolvei a salvação. Mas você acabou de falar que está tudo feito, agora tem que desenvolver. É porque, do ponto de vista judicial, feito. Você é justificado, está feito. Santificado, pronto. Glorificado, acabou. Em Cristo. Agora, há de se experimentar no seu ser aquilo que nos foi dado pela fé.
Portanto, esse processo de ser nova criatura, de novo nascimento, é um processo, como Paulo vai dizer, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. De sorte que essa fé opera em nós, este Evangelho, a justiça de Deus, ela se opera em nós de fé em fé. Ó. Ele vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 3, 18, que essa transformação acontece de glória em glória. Ou seja, é processual. Estamos dentro de um processo de experimentar a redenção e, portanto, não há nenhuma contradição. São perspectivas. A perspectiva da minha experiência em relação ao Evangelho e a perspectiva daquilo que eu sou a partir de Cristo, naquilo que Ele já realizou por mim. Amém, queridos?